Geralmente o morno na igreja de Jesus é o crente cada vez mais se esfriando. Isso é um problema. Estar morno significa, entre outras palavras, que a gente que é crente, dizendo crente morno, é aquele crente que não dá alegria para o céu, mas que também não provoca estrago no inferno. O meio do caminho para ele é o lugar que está tranquilo, e ali ele repousa. E você sabe tão bem quanto eu que o Evangelho não trabalha aquilo que a gente é por fora primeiramente, ele trabalha aquilo que a gente é por dentro. Se você ama a palavra de Deus, este canal é para você. Inscreva-se e compartilhe. Apocalipse 3, a partir do 14, leremos do 14 ao 22, quando estaremos meditando, quando a igreja perde o fervor. Existem palavras que não são fáceis de compartilhar, mas são palavras necessárias para a nossa vida e para a vida da igreja. Porque existem palavras que consolam o coração da gente, mas tem palavras que vêm para despertar. E essa palavra dessa noite é uma palavra de despertamento. É uma palavra que tem tudo a ver com a semana que a gente está propondo aqui, de estar buscando a Deus e buscar de Deus respostas. É necessário que a gente compreenda exatamente o direcionamento que o Senhor aponta no que vamos ler. Apocalipse, você conhece bem a história deste livro, é o livro do momento em que a igreja passava por perseguições, passava por dificuldades imensas, e aqui o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, já bem velho, se encontrava isolado, exilado na ilha de Patmos, onde tudo parecia ser o fim, porque a igreja sendo perseguida, e um daqueles que andou com Jesus, o último dos discípulos de Jesus ainda vivo, se encontrava distante, sem a possibilidade de falar com a igreja. Mas agora o que acontece? Jesus se manifesta a ele, e Jesus aparece para ele, né, nessa visão da qual ele vai relatar neste livro, e vai mostrar para ele, mostrar para nós também, que ao longo da história, como eu disse domingo passado, a igreja sempre foi perseguida. Mas em momentos de perseguição temos duas certezas. Primeira, a igreja de Cristo Jesus foi fundada por ele. Ele vai dizer lá naquela reunião que ele teve com seus discípulos, e especificamente falando com Pedro, ele vai dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, não dizendo sobre Pedro, sobre esta pedra, indicando ele mesmo, ele edificaria a igreja. E contra esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão, como não tem prevalecido e não vai prevalecer. Porque a igreja de Cristo Jesus, ela é triunfante no livro de Apocalipse, embora comece com uma perseguição. O final da história aponta para Cristo Jesus vencedor, vindo buscar o povo que ele mesmo comprou com o seu sangue. E a segunda realidade inegável é que Cristo nunca abandona os seus. Promessa dele, promessa fiel e promessa que se cumpre. Mas ao longo de toda a trajetória e dentro da visão que o Senhor Jesus deixou, especificamente nesse capítulo 3, para essa igreja, existem alguns despertamentos necessários para a nossa vida também. E o texto que nós vamos ler vai apresentar algumas indicações do que o Senhor Jesus fala para a igreja de Laodiceia e que precisam ser aplicados também na nossa vida. Vamos ao texto. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas palavras são do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo,
e você tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha da sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como eu disse, é um texto confrontador. Jesus vinha apresentando, e até o final das escritas às 7 igrejas, ele vai apresentar sempre pontos positivos e pontos que precisam ser corrigidos nas igrejas que ele está dirigindo essas cartas. Porém, Laodiceia não tem pontos positivos na leitura que fizemos. Laodiceia em si é uma igreja que precisa ser corrigida, exortada pelo Senhor. E Jesus começa fazendo isso nas escritas do apóstolo João, se apresentando. E ele se apresenta dando as suas credenciais que João conhecia muito bem. João, o escritor de Apocalipse, também é o João que escreveu o Evangelho. E o João, o escritor do Evangelho, começa o seu capítulo 1 no seu Evangelho dizendo que Jesus é o Verbo. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, nessa escrita, quando o Senhor vai se apresentar a João, ele vai dizer, olha, escreve para Laodiceia e diz para Laodiceia o seguinte, quem está dizendo essas palavras é o Amém. O Amém é aquele que tem a palavra final. O Amém é como nós, comumente hoje, encerramos a nossa oração concordando com as palavras proferidas. Mas, sobretudo, o Amém de Deus é o que finaliza todas as coisas. E agora Jesus está se apresentando a João, dizendo, olha, você vai escrever, e quem diz essas palavras é o Amém. E vai dizer assim, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Ele dá as credenciais para que não fiquem dúvidas sobre quem está dizendo e para quem as palavras estão chegando. No começo da escrita das cartas para as 7 igrejas, o que vai acontecer é Jesus no meio dos 7 candeeiros. Ele passeia no meio das suas igrejas. As igrejas que foram formadas por ele, que foram chamadas por ele, que foram constituídas para ele, que começou cheia de poder. Em Atos capítulo 2, é a igreja a qual ele está exortando agora. E ele vai dizer algo chocante para a igreja de Laodiceia. Talvez algo não fácil de aceitar ou de compreender. Ele vai dizer assim, você não é fria e você também não é quente. Você é morna. Existe mornidão em você e ele vai continuar dizendo assim, estou a ponto de vomitar você. Pesado, né? Como é que uma igreja passando por perseguições, por dificuldades, e o Senhor, o dono da igreja, ainda coloca uma palavra tão dura assim? E a explicação vem com um contexto em que esse cenário está se desenhando, está se desenrolando. Laodiceia estava situada em um lugar em que as suas águas, as águas consumidas ali, não originavam-se daquele lugar. Elas vinham por aquedutos e chegavam ali, principalmente da cidade de Hierápolis, que era uma cidade de águas termais, águas quentes, consideradas medicinais, com propriedades curativas e ótimas para banhos térmicos. E vinha também de Colossos, de águas frias e refrescantes que causavam refrigério e eram boas para beber, boas para o consumo. Só que ao chegar naquele lugar, essas águas chegavam mornas. O que saía quente de Hierápolis, quando chegava em Laodiceia, chegava morno. O que saía frio de Colossos, chegava em Laodiceia também amornecida. E qual é o problema disso?
quando Jesus vai dizer a respeito do que é. O problema é que a água quente, como eu disse, tinha propriedades medicinais curativas, era relaxante, tinha finalidade. E em algumas vezes, o que a gente tende a pensar, e numa época de tantas narrativas, isso precisa ficar claro para a gente, Jesus não está dizendo que ser frio é bom e que ser morno, estar um pouquinho perto dele, é totalmente ruim. Não. O que Jesus está dizendo aqui é que tanto o que é frio tem utilidade, porque aquilo que é frio sabe que precisa esquentar, quanto aquilo que é quente tem as suas propriedades e também pode curar. O problema não está no extremo da frieza, que pode ser refrescante, nem no extremo daquilo que é quente e pode curar. O problema é ficar no meio do caminho. O que está no meio do caminho não tem utilidade, a palavra é essa. Parece que serve, mas muitas vezes não serve. E quando a igreja de Laodiceia olha para si, o que ela vai enxergar é que para ela está tudo bem, está tudo perfeito, e ela está caminhando. Ela é de Jesus, ela não era de Jesus, ela era de Jesus. Igreja do Senhor, tanto era do Senhor, que o Senhor está mandando uma carta para ela. E agora Jesus, o próprio Jesus está confrontando essa igreja a respeito da mornidão que estava nela. E o morno, meu irmão e minha irmã, não significa estar longe de Jesus. O morno não significa estar distante de Jesus. O morno significa estar no meio do caminho. O morno significa que tinha tudo para ser quente, mas não chega a esquentar mais do que isso. O morno se conforma com o estado em que está. Está confortável o jeito que é. E o pior de tudo, o morno na igreja de Jesus nunca é o frio esquentando. E você sabe isso. Geralmente o morno na igreja de Jesus é o crente cada vez mais se esfriando. Isso é um problema. A igreja é quem vem, mas a igreja também precisa ser a igreja que vive o evangelho. A igreja é quem vem, mas a igreja também precisa ser a igreja que se rende ao evangelho e se rende à palavra. Estar morno significa, entre outras palavras, que a gente que é crente, dizendo crente morno, é aquele crente que não dá alegria para o céu, mas que também não provoca estrago no inferno. O meio do caminho para ele é o lugar que está tranquilo. E ali ele repousa, ali ele descansa. E o Senhor Jesus está olhando para Laodiceia exatamente com essa perspectiva e dizendo para ela, comparando as suas águas, usando a situação das águas para dizer para ela o seguinte: frio serve, frio eu consigo esquentar. Agora morno, confortável do jeito que está, é complicado demais para agir. E assim, o Senhor vai deixar claro que o problema não está no extremismo da temperatura, e sim na inutilidade com a qual a igreja se apresenta. A água morna que vinha de Hierápolis era uma água, quando chegava ali em Laodiceia, devido à distância do aqueduto, além de chegar morna, ela chegava rica numa substância chamada carbonato de cálcio. E todo mundo que pegava daquela água para beber, ao colocar a água na boca, quando sentia ela morna, ainda sentia um gosto ruim. E a metáfora do que Jesus está falando aqui é exatamente sobre isso. Que quando está na boca e tem sabor ruim e a temperatura não é agradável, ele bota para fora. E nós vivemos a palavra de Deus reunidos como igreja para quê? Para agradar ao Senhor Jesus. Essa é a nossa principal finalidade aqui. Irmãos, tenho a certeza que vocês não precisam me agradar em absolutamente nada. Não precisam nem gostar muito de mim. A gente tem que se suportar em amor. Mas precisamos ter a convicção de que estamos aqui todos nós para agradar ao Senhor Jesus. E agradar ao Senhor Jesus com uma entrega total. Para Ele não serve meio do caminho. E quem veio hoje veio para ouvir uma palavra desse tipo.
Uma palavra que desperta a igreja para a sua real finalidade aqui. O nosso coração, quando saímos da nossa casa e vemos para cultos assim, de oração, seja de adoração, seja do que for, ao sair de lá, ou melhor, ao abrirmos os olhos num dia como esse, precisa estar a nossa mente, o nosso coração voltado à entrega que faremos aqui neste momento, reunidos em celebração. Porque você já sabe bem, eu já falei sobre isso com vocês aqui, o nosso culto não é agora. O nosso culto real é o nosso dia a dia vivido na presença de Deus, o nosso sacrifício na presença dele. E você sabe também que sacrificar para ele não é tão necessário, agora obedecer é essencial. Então, a igreja de Laodiceia passava por esse problema, nessa coisa meio morna. Ser morno em Laodiceia significava viver com o pezinho no altar, mas o coração lá no mundo, nas coisas que ela sabia que também precisava fazer. Gente, irmãos, nem Jesus negligencia que a gente tem uma vida para ser vivida aí fora. Nem ele negligencia. Mas olha, a igreja de Laodiceia era uma igreja igualzinha a nossa. Ela não era constituída só pelas paredes e pela placa que estava na porta, porque eu nem sei se tinha placa na porta. Mas eu posso dizer que a igreja que estava naquele lugar era constituída por pessoas. E quando Jesus vai falar da mornidão daquela igreja, ele não está falando da mornidão das paredes, da música tocada. Não, ele vai falar da mornidão que estava dentro dos corações. E o despertamento nisso está aqui. O despertamento está aqui pela oração que a nossa irmã fez. Desperta o nosso coração, porque a vida que Jesus nos deu, cristã, passando a ser chamado assim de cristão depois de uma perseguição, somos testemunhas de Cristo. Essa vida não é vivida aqui nessas quatro paredes, não. Aqui é o ambiente da comunhão, da unidade, onde a gente se aprimora no Senhor. Mas o verdadeiro evangelho com temperatura agradável a Deus é vivida das portas daqui para fora, anunciando o seu nome e fazendo o nome dele conhecido e mais, reconhecido por aqueles que são de Jesus. Olhar para isso é entender que a exortação da igreja para Laodiceia nunca foi tão atual como nos tempos de hoje, porque a igreja que está vivendo contemporaneamente conosco aqui é uma igreja que tem substituído Jesus por um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele ensinou. Colocam um monte de outras coisas que não são de Jesus, substituindo a centralidade de Jesus na vida, no centro, dentro, no âmago da sua igreja. Laodiceia tinha um outro problema. Ela se achava autossuficiente, e você vai encontrar isso quando Jesus vai dizer: você acha que é rica, não precisa de nada. E ele vai olhar para a igreja, ele vai olhar para a Laodiceia, e o mais triste é isso. Ela se acha de um jeito, mas Jesus vai dizer para ela: olha, não é bem assim do jeito que você está pensando, não. Jesus vai confrontar a centralidade do que eles pensavam que estavam fazendo. Jesus vai dizer para ela: olha, você está achando que é rica? Você está achando que é autossuficiente? Ela produzia colírio, ela tinha ali uns tecidos importantes, ela se achava endinheirada. Talvez a mais rica dessas 7 igrejas, mas o que Jesus vai dizer para ela: para mim, na impressão que eu tenho olhando para você, você é pobre, é cega e está nua. Em algumas traduções, algum dos irmãos deve ter isso aí. Antes dessas afirmações, ele vai dizer: você é miserável. Nada do que você pensa que tem, na verdade, você tem. Então, meus irmãos, quando a gente olha para cá, quando olhamos a exortação de Jesus e olhamos para a vida da igreja, você vai olhar e vai perceber que, às vezes, igreja, você, a gente até está bem emocionalmente, a gente está bem socialmente, nossas relações familiares estão boas, a gente está bem até teologicamente, porque a gente sabe a Bíblia. A dificuldade toda é quando a gente tem tudo isso, está bem, se sente rico, mas normalmente a gente não pratica aquilo que a gente pensa estar vivendo. Aqui temos uma dificuldade. Aqui não adianta ter e não ser. E você sabe tão bem quanto eu que o Evangelho não trabalha aquilo que a gente é por fora, primeiramente,
ele trabalha aquilo que a gente é por dentro. É nessa perspectiva que Jesus olha para a sua igreja em Laodiceia e vai dar exortações tão importantes para que ela entenda a sua real posição. Quem acha que tem tudo, meu irmão, minha irmã, você sabe bem isso. Quem acha que tem tudo costuma não dar valor àquilo que possui e é tão precioso. Experimenta dar tudo para um filho teu para você ver como é que ele cresce sem saber o valor de nada. Agora, todos aqueles que conquistam a partir das dificuldades, e é o caso da nossa geração, da geração 30 mais, vamos lá, 40 mais, é uma geração que tinha dificuldades em conseguir as coisas, tudo era difícil, tudo tinha um momento de espera, nada vinha de mão beijada e por isso a gente valoriza tanto. Agora, quem acha que tem tudo, normalmente já perdeu até aquilo que imagina ter, já perdeu o que é essencial, o que está por dentro, que vale muito mais, e o ouro e a prata não compram. Ô Laodiceia, por que você era assim? Você nasceu no coração de Jesus, talvez seja essa a pergunta. E por que Jesus está sendo tão duro com essa igreja? Por que Jesus, nessa noite, está sendo tão duro com a gente? Será que Jesus está me chamando de morno? Talvez o pensamento esteja vagando para esse lado, não. Mas a grande virada nessa história e a grande reflexão que vem daqui, segue-se um pouco, porque aqui Jesus vai trazer uma palavra que vai apontar o erro, mas não obstante a isso, Jesus também vai trazer para a vida da sua igreja uma palavra de esperança. E a esperança que Jesus traz começa assim: eu corrijo a tanto quanto eu amo. Todos aqueles que são amados de Jesus são também corrigidos por ele. Se Jesus dá essa exortação para Laodiceia, é porque Jesus ainda se importava com ela. E, irmãos, eu posso garantir para os irmãos que enquanto Jesus estiver falando, enquanto Jesus ainda estiver corrigindo, é porque ainda há esperança. Alguns irmãos, e de vez em quando, um ou outro me pergunta: o que vai ser da igreja? Enquanto Jesus estiver falando, enquanto Jesus estiver corrigindo, enquanto o último versículo que lemos aqui estiver ecoando no coração e nos ouvidos e nas mentes da gente, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, significa que ainda há esperança, porque Jesus continua falando e a igreja continua tendo escuta espiritual. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando a igreja de Jesus resolve não ouvir a sua voz, aí está tudo perdido. Eu não sei qual foi a trajetória de Laodiceia após isso, mas aqui eu posso dizer que Jesus vai trazer fortes palavras que vão aconselhar a igreja a respeito daquilo. A respeito da riqueza que ela pensa que tem, e Jesus vai dizer para ela: você não tem. O que Jesus vai dizer para ela: eu vou te dar um conselho. Compra de mim ouro refinado. Compra de mim tecido para cobrir a sua nudez. Olha, põe colírio nesses olhos, porque você precisa enxergar. Para acabar com essa cegueira, para acabar com essa certeza de que tem, mas não tem, para cobrir o que eles pensavam estava coberto, mas diante do Senhor está nu. O que Jesus vai dizer para a igreja que ele ama e por isso ele está corrigindo, ele vai dizer o seguinte: vocês só vão encontrar em mim aquilo que vocês precisam para poder mudar esse cenário que não está bom. Irmãos, verdadeiramente, a gente vive pedindo a Deus estratégias. Eu oro a Deus pedindo estratégias para a nossa igreja. Eu oro a Deus pedindo estratégias para que a nossa vida aqui flua de tal maneira que a gente consiga ver. É bom ver, não é? Não é muito bom ver Deus agindo? Mas a estratégia essencial para que as coisas aconteçam na igreja de Cristo Jesus é Cristo Jesus na igreja. Jesus falando e a igreja ouvindo. Jesus respondendo às nossas orações, mas a gente persistindo em orar a Jesus, a orar a Deus, clamando para que Ele direcione todos os nossos passos. E Jesus vai ainda dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Geralmente a gente usa isso, né, em culto evangelístico para falar para não crente. Eis que estou à porta e bato. E aí a gente usa assim:
Você que não tem Jesus ainda, Jesus está batendo na porta do seu coração. E como esse contexto aqui ensina para a gente que é diferente. Olha, o Jesus que morreu pela igreja, o Jesus que foi ao Pai e intercedeu para que viesse o Consolador, para que a igreja fosse formada, que deu a promessa de que sobre essa igreja as portas do inferno não prevaleceriam, agora Jesus está do lado de fora dessa igreja batendo na porta. Jesus está clamando. E a igreja que é de Jesus, aqui é impressionante. A igreja está fazendo culto com Jesus do lado de fora. E Jesus está à porta e bate. E olha a condicional que o Jesus vai colocar depois aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém que está dentro abrir, eu entro. Jesus, irmãos, mais uma vez, para fixar, Jesus, o dono da igreja, está do lado de fora, batendo, pedindo para que alguém abra para que ele entre. E quando ele entra, a gente sabe como é que funciona. Da mesma forma, a gente sabe como é quando Jesus sai. Quando o Espírito Santo sai. Quando Jesus entra na igreja, você vai lembrar bem como é que foi em Pentecostes, Atos Apóstolos, capítulo 2, em Pentecostes. Você vai perceber que ele entra e a sua presença chega anunciando por que ele veio, como ele veio. E acontece algo que é esplendoroso. Todos os homens que estavam ali buscando por aquilo, cumprindo a sua ordem de permanecer juntos, unidade. Eles estavam juntos no cenáculo, orando, e foram cheios pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não chegou de mansinho em silêncio, ele chegou anunciando a sua chegada. E você vai perceber o quê? Os homens que ali estavam foram cheios pelo Espírito e começaram a falar em línguas estrangeiras. Não era confusão de línguas, era maravilhoso demais para ser algo que ninguém entendia. Era a presença de Deus pura fazendo com que estrangeiros ouvissem da boca de semi-analfabetos as grandezas de Deus na sua própria língua. O Espírito Santo chega anunciando que chegou. Você vai perceber o Espírito Santo enchendo a vida de Pedro e no seu primeiro sermão, anunciando as grandezas de Deus, 3.000 pessoas se convertendo. Jesus chega e manifesta a sua presença com o Espírito Santo, sendo ele Deus também. E agora, você também vai entender comigo que quando ele sai, muitas vezes ele não anuncia que saiu, porque ele é educado para sair. E na vida de Sansão você vai ter um grande exemplo disso. Enquanto ele era cheio do Espírito Santo, ele fazia milagres, grandes vitórias. Mas você vai lembrar-se muito bem quando o seu cabelo é cortado, rompendo ali o último voto, que já havia sendo rompido durante tanto tempo. A palavra vai dizer que o Espírito do Senhor se retira dele. E olha, se retira de uma maneira tal que ele nem percebe. E ele vai contra os filisteus e ali ele é capturado como se fosse alguém muito frágil. Irmãos, verdadeiramente, o homem de Deus, a mulher de Deus e a igreja de Cristo Jesus, sem o Espírito Santo, somos frágeis e somos presas fáceis para o nosso inimigo. Por isso a razão desta palavra de advertência, por isso a razão de Jesus estar nos ensinando a fazer a busca necessária na oração e na unidade pela sua presença constante. E o convite é o seguinte: ele está na porta, ele está batendo, ele quer entrar, ele quer transformar a realidade da tua igreja com uma promessa. Se a igreja abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A igreja abre a porta, Jesus entra, a gente ceia e ele ceia com a gente. Uma mesa, lembrando o que ele fez com os seus discípulos, e a gente celebra aqui, em unidade, juntos com o Senhor. E a promessa seguinte é a seguinte: ao vencedor darei direito a sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e assentei-me com meu Pai no trono. Essa é a promessa que a gente espera. Essa é a promessa tão esperada pela igreja de Jesus. A gente vai receber bênçãos de Jesus nesse tempo, irmãos? Certamente que sim. Não há dúvidas que todos os irmãos aqui que oraram nessa noite e colocaram: Senhor, eu te agradeço. Eu acho que todos os pedidos aqui mencionaram gratidão. E temos motivos todos os dias para agradecer ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele nos abençoa.
Mas a gente não se conforma com as bênçãos desse tempo. A nossa vida é para uma eternidade com Jesus. Da igreja vencedora, da igreja triunfante. Aqui a gente vai receber o rótulo de igreja perseguida, de igreja temporária. Na nossa porta é a igreja batista, mas no final de tudo seremos a igreja de Cristo Jesus na sua presença. E agora, para a gente poder pensar, para a gente poder refletir e para a gente levar realmente isso no nosso coração, Jesus está batendo a porta. Jesus está batendo a porta e a gente não precisa imaginar que essa porta é a porta da nossa igreja. Não, agora sim, a porta é a porta do nosso coração. As paredes dessa igreja não vão fazer nada. Te digo mais, qualquer terremoto, se fosse a nossa terra passível disso, derrubaria essa estrutura. Às vezes, as coisas de governo podem nos impedir de adorar a Deus aqui. Mas aqui no nosso coração, se quem governa é o Senhor Jesus e Ele bate na porta para entrar, e você deixa Ele entrar, a transformação é completa. Aonde havia mornidão, essa mornidão sai. É impossível ficar morno com Jesus dentro do nosso coração. É impossível não enxergar a própria condição humana se Jesus estiver dentro do nosso coração. Mas tem uma coisa, essa porta a qual Jesus está batendo nela, do lado de fora da igreja e do nosso coração, meus irmãos, ela só pode ser aberta pelo lado de dentro. Nosso Jesus, ele é muito educado. Ele não arromba a porta, não. Ele coloca diante de mim e de você a possibilidade de fazer com Ele o que Ele quer fazer conosco. Sermos um, porque foi essa a oração que Ele fez em favor da igreja, pedindo a Deus que sejamos com Ele um, assim como Ele é com o Pai. Que a gente possa nesta noite, irmãos, refletir nesse sentido, entendendo que hoje, embora a palavra pareça dura, ela não é uma palavra para a gente ter como aparência. Não é para a gente olhar para a aparência, é para olhar para dentro da gente com um olhar de arrependimento. Hoje não é dia de manter status. Eu aqui falando não sou pastor. Tem bastante diácono, não é o título, a gente não é diácono mais. É dia de voltar ao altar. Quem é músico, quem é da mídia, não é dia do rótulo, não. É dia de voltar o coração para o Senhor e entender que, a despeito de qualquer coisa que eu pense, o pensamento final aqui é do amém. Aquele que é o amém, o Senhor da igreja. O verdadeiro que morreu por nós na cruz. E Ele está batendo. E como uma última pergunta eu te pergunto, se Ele está batendo, qual vai ser a nossa atitude? A gente vai continuar fazendo de conta que Ele não está do lado de fora, ou a gente vai abrir essa porta definitivamente? Ou a gente vai realmente amar como Cristo amou, sendo bem direto? Ou a gente vai viver em unidade, ou vai fazer só de conta que estamos vivendo ela? A gente vai servir a Deus com toda a devoção, igreja. A gente vai se entregar ao Senhor e deixar que o nosso eu fique do lado de fora e dizer, Senhor, aqui quem governa é o Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é perfeita no céu. A gente quer viver o melhor de Cristo. E você sabe o que é o melhor de Cristo? A presença dele em nós. Paz que excede todo entendimento. Coração fervendo na presença do Senhor. Certeza de que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E você vai poder dizer, Senhor, eu não temo nada disso, porque Tu estás comigo. No dia da tua aflição, você vai poder dizer, elevo os meus olhos para os montes e perguntar, de onde me virá o socorro? E a sua resposta vai ser sempre, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E isso só vai ser possível, não através das sensações que a gente tem, não. Isso só vai ser possível quando a certeza de que Jesus é o Senhor da igreja e Ele está governando as nossas vidas.
Quando isso acontece, pessoas que entram pelas portas da igreja são transformadas, são cuidadas, Ana. São cuidadas por nós, que somos Jesus Cristo, representantes dele aqui, imagem e semelhança do Senhor. Transformados, redimidos. Igreja do Senhor. Tenha em mente, para finalizar, nem queria ter falado tanto, né, Esther? O pastor fala demais, mas te digo uma coisa, Jesus, o dono da igreja, ele se importa com a nossa vida. Ele se importa com a igreja que ele comprou a preço de sangue. E por isso, ele diz, sim, eu repreendo, eu corrijo a todos aquele a quanto amo. A maioria de nós aqui somos pais. E se a gente deixar os nossos filhos fazendo tudo do jeitinho que eles querem, talvez o resultado não seja o melhor para eles. E nós somos falhos. Agora imagina Deus, que é um Pai perfeito. Que Deus nos abençoe. Eu quero te convidar a se colocar de pé para que a gente mais uma vez ore. E agora, encerrando este culto, que a gente possa ir para casa com a paz do Senhor nos nossos corações e com a palavra dele gravada também aqui, na nossa tábua de carne, não mais no coração de pedra, mas no coração que já foi transformado por Jesus. Feche seus olhos. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta noite em que podemos contemplar das tuas mãos tantas maravilhas e por elas rendemos graças. Senhor, nesta noite nós não queremos ser uma igreja morna. Que o Senhor reacenda em nós, Senhor, o fogo do teu Espírito. Que nós nunca nos acostumemos com a tua ausência. Então te pedimos, Senhor, entra em nós e ocupa o teu lugar. Que este lugar, ó Deus, que é o nosso coração primeiramente, possa estar totalmente entregue ao Senhor. E que através das nossas vidas, ó Deus, pessoas possam reconhecer que o Senhor vive e que o Senhor é o Deus que salva. Deus Santo, toma as nossas vidas nas tuas mãos, endireita-nos nessa caminhada terrena e faça de nós um povo relevante, um povo que tanto pode ser, Senhor, aquele que traz alívio, quanto aquele povo que através do Senhor também cura. Mas não permita, Senhor, que sejamos mornos ao ponto de nos tornarmos desagradáveis ao Senhor. Que possamos, ó Deus, ser verdadeiramente servos teus, comprometidos com a tua causa, que é a causa de levar a tua palavra a todos os perdidos e assim possibilitar a parousia, a volta de Cristo Jesus para triunfante levar a tua igreja para o céu. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Toma cada vida aqui presente nas tuas mãos, desde as crianças até os mais idosos. Que a tua igreja neste lugar receba do teu poder, da tua unção e da tua graça. Leva-nos em paz aos nossos lares e que a tantos quantos, Senhor, ouça essa palavra possa haver transformação e que as nossas vidas possam ser agradáveis a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos.